E no vídeo de hoje do canal Até Que Enfim é hoje, Bragantino e São Paulo, São Paulo e Bragantino. Vamos para as últimas do Tricolor para o jogão de hoje, na quarta-feira de feriado. Então vambora pro vídeo. Vamos lá. Mistério, né? O São Paulo joga menos, em contrapartida machuca mais. Um monte de jogador fora nesse jogo importante. O São Paulo ainda não tá resolvido, não, a vida dele, né? Não tá, né, Tirone? Salve, galera. Eu tô meio laranja. Você tá com... Eu tô bronzeado. Tô moreno, bronzeamento artificial, tipo Emerson Leão, tá? Sim. Não tá, né? É aquilo. O São Paulo está praticamente garantido em sexto, mas hoje a sexta posição não dá direito à fase de grupos, né? A quinta dá, porque o Flamengo já é campeão da Copa do Brasil, abrindo uma vaga a mais na fase de grupos. Hoje, o dono da posição é o Internacional da posição, que seria a extra na fase de grupos, né? Perfeito. E o São Paulo está disputando com o Internacional essa possibilidade. Hoje com 2 pontos a menos que o Inter, faltando 5 partidas. A outra possibilidade é o Botafogo ser campeão da Libertadores no dia 30 contra o Atlético. Aí os 6 vão para a fase de grupos e o São Paulo não precisaria ganhar nenhuma posição. Mas, de fato, isso que você disse está me chamando a atenção desde a partida contra o Atlético Paranaense. Esquisito, com poucos jogadores à disposição e muitos desfalques, né? E essa lista aumentou para o jogo contra o Bragantino, em vez de diminuir, né? Depois de 10 dias em relação à última partida. Eu já esperava as ausências dos jogadores da data FIFA. O São Paulo não é como o Palmeiras, que vai mandar o jato da Leila pegar jogador lá na Bolívia para jogar na rodada do meio de semana. Então, eu já contava que o São Paulo não teria 3 jogadores a mais, né? O Bobadilha, que disputou a eliminatória pela Seleção Paraguai, estava na Bolívia, aliás, contra a Bolívia. O Ferrarese, que disputou contra a Venezuela, contra o Brasil, e também está jogando pela Venezuela a segunda partida. E o Jamal Lewis. Então, seriam 3. Curiosamente, o Jamal Lewis bateu lá na Irlanda, se machucou no tornozelo e voltou antes, mas voltou machucado. Então, esses 3 já estão fora. E aí, né, Tirone, é o que a gente conversava contra o Atlético Paranaense. O fato do Zubeldia não utilizar os 3 contra o Atlético Paranaense, o Jamal só entrou no finalzinho, já indicava que ele não contava, obviamente, com os 3 para o jogo com o Bragantino. Então, testou outros jogadores contra o Atlético Paranaense. E eu acho que fez bem, senão ia ficar pelo caminho. Testou o Sabino na lateral, no lugar do Jamal. Testou o Marcos Antônio no lugar do Bobadilha, testou o Juan no lugar do Ferrarese. Eu estava só assim, então tudo bem, sem esses 3 vai lá, mas aí aumentaram os desfalques, tirando mais gente fora para o jogo contra o Bragantino. São Paulo no ano que vem é um 2025 pensando em apertar os cintos, pelo menos é o que fala o presidente Júlio Casares. Você também não onera tanto o clube em relação a uma folha salarial, pensando numa renovação com o Rafinha, que é um jogador consagrado, um jogador cascudo, um jogador de altos salários, né? Então o São Paulo vai sentar com o Rafinha. Na verdade, quem representa o Rafinha, quem tá no dia a dia com o Rafinha, entende que seria justo São Paulo, né, classificar aí para Libertadores fase direta, conquistar aí mais 2 vitórias desses 5 jogos que faltam, para aí sim sentar e acertar tudo isso. Então, a tendência é essa, Rafinha jogando o Campeonato Paulista e depois fazendo um encerramento aí no São Paulo, fim de ciclo no São Paulo. O que vocês acham? É uma boa saída? Deixa comentários aqui, galera. O Wellington tá com dor, o Lisieiro sentiu dor, o Caleri sentiu dor. E só nessa aí é metade do time ou mais. Sentiu dor, né? O Rato sentiu dor. O Arboleda só nessa aí... O Arboleda não se recuperou, né? Então vamos enumerar para não ficar só no discurso. Os 3 da data FIFA, né? Aí você junta o Pablo Maia, que esse já não estava na mira para voltar ainda esse ano. Então são 4. Aí você tinha já fora o Arboleda com uma pancada. É difícil o Arboleda ficar fora, hein? Tá ficando fora de novo, com uma pancada, uma lesão em tese. E o Wellington com um edema. O Wellington já dá toda a pinta... A pinta de estar tirando o pé, assim, no bom sentido, tá? Falando, combinado com a direção e tudo mais, certo? Porque ele se apresenta ao Southampton sem férias, né? Enfim. Certo. Então, eu já tirei 6. E aí apareceram os outros 3. O Caleri com dores musculares, o Lisieiro e o Rato, né? Lisieiro e Rato que vinham entrando muito bem. Caleri em má fase, Lisieiro e Rato que vinham sendo os principais reservas do time, né?
o Rato entrando bem em todo o jogo, e o Liseiro que deu passe para o Jamal, dá de cabeça para o André Silva e tudo mais. Então você computa aí no final 9 desfalques, que é o maior número de desfalques por DM no São Paulo nos últimos tempos, e uma certa desmobilização, sabe, Tirone? A desmobilização não é assim, o Wellington largou, não, a desmobilização é assim, fosse um jogo contra o Botafogo pela Libertadores, valendo vaga, o São Paulo resgataria o Bobadilha de jato, e esses caras todos acho que iriam no sacrifício. Não são lesões importantes, lesões, né, fora do Pablo Maia, evidentemente, né? Então é uma certa, assim, quase que objetivo conquistado, e aí uma certa, não é uma entrega um relaxamento, um relaxamento de alguns, né? Quando você já resolveu a sua vida na escola no terceiro semestre, do terceiro bimestre, e no quarto você fala assim, agora eu só vou curtir. Mais ou menos isso. Isso explica porque, no outro sentido, quando o São Paulo jogava 50 competições ao mesmo tempo, tinha jogo todo dia, esse time com média de idade alta, ninguém ficava de fora. Todo mundo ia pro pau, mesmo os mais veteranos, né? Então, eu acho que tá acontecendo isso. Eu não sei se eu consigo explicar para você como menos partidas se transformam em mais ausências, né? É ruim, né? Vamos falar o português, claro. Exato. E acho que assim, o clube, de certa forma, ele vai sinalizando mais para 25 do que para 24. Ao antecipar exames médicos, né? Planejamento. Tudo isso é muito difícil de você mobilizar a turma toda, né? Mas vamos combinar, né? É um dos jogos, em tese, muito em tese, que o São Paulo tem mais chance de fazer pontos aí, daqui para frente. Eu acho. Tá encalacrado e tudo mais. Depois vai ser mais difícil fazer pontos contra o Botafogo na última rodada, lutando pelo título. Ou mesmo contra o Grêmio fora de casa. Ou fazer o Grêmio fora de casa lutando para não cair. Claro. Era um jogo para fazer ponto. Para você ficar ainda mais longe dos outros, sonhar com que o Inter perca ponto, né? Para você ainda brigar por uma vaga direta. Pois é, e acho que o Bragantino vai ser uma guerra, né? Talvez seja a chance de sobrevivência do Bragantino, que não tem problemas para esse jogo e está totalmente concentrado nisso, e o São Paulo com várias ausências. Eu acho aí tem dois aspectos, vai para o mínimo copo cheio nessa história. O time titular que deve jogar é basicamente o mesmo que enfrentou o Atlético Paranaense, porque no final das contas o Zubeldia já estava antecipando algumas coisas, como as questões da data FIFA, né? Então, quase assim, o mesmo, tirando alguns caras que não vão jogar, né? Tipo o Caleri. Então, aí tá. O Caleri, que vinha numa fase muito difícil, e o André Silva vinha pedindo passagem, o André Silva deve ser o titular no lugar do Caleri. E o resto do time ser aquele. Rafael, Igor Vinícius, Juan, Alan Franco e Sabino, Luiz Gustavo, que se recuperou, saiu contra o Atlético no primeiro tempo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano Ferreirinha e André Silva. Até o time titular você fala, pô, é praticamente o mesmo. E praticamente o mesmo com o André no lugar do Caleri. Porém, o banco fica com zagueiro. Sem o Ferrarese, sem o Arboleda, é o Igão, é o Belém como opção, né? Lateral esquerdo, já não tem titular. Aí teve o outro motivo do copo meio cheio. Tem 2 retornos. Michel Araújo e Patrick, que são opções para o lado do campo, o Michel também para o meio, que nem estavam. Eu acho que o retorno deles tem muito a ver com as novas ausências. Senão o São Paulo não conseguiria formar o banco. Talvez o Michel demorasse um pouco mais. Um fraturou a clavícula. O outro teve uma lesão no joelho que ele quase operou, optaram para o tratamento convencional. Então eles treinaram a semana toda sem restrições, vão para o jogo. Aí eu falo assim, os casos dos dois. O Luiz Gustavo, que para mim é um exemplo de contrário, de mobilização o tempo todo, de jogar todas. O Alisson, que está no banco já, depois da fratura, e vai ficar no banco, né? Contra o Luciano, que no ano passado, quando todo mundo desmobilizou lá depois do título da Copa do Brasil e levou a sério, você tem os contra-exemplos. Você tem caras assim que estão ainda... Con Fanatis, vuelve a sentir la pasión. Mira tus ligas deportivas favoritas, en vivo y en HD, 100% legal y en tu idioma. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis.
E eu entendo... Mobilizados. Eu entendo algumas situações. Eu entendo a situação do Caleri lá, desgastado emocionalmente, fisicamente, mas eu acho que o clube não pode cair nessa, senão vai um monte de gente contagiada ao mesmo tempo, entendeu? Sim, eu acho que essa Estou totalmente de acordo. Bom, o Braga, diferentemente do São Paulo, não tem problemas. Vai bem, obrigado, sim, na escalação. Na escalação, o único contundido, são dois, é o Borbas, que está há muito tempo fora, e o outro é o Natan, que é o lateral do São Paulo. O resto, o elenco todo está à disposição do Fernando Seabra, que era o técnico do Cruzeiro, já tinha trabalhado com o Bragantino, e tenta suas últimas cartadas para permanecer na Série A. Agora, o São Paulo tem mais uma ausência. Eu falei dos 9 desfalques. O Zubeldia está suspenso. Suspenso de novo. Por ter tomado o cartão na comemoração. Então é o Cubeiras, o técnico, contra o Bragantino. Então, eu estou dizendo... Realmente. Realmente, né? Então, quem é o árbitro, hein? O árbitro é o Wilton Pereira Sampaio, que eu gosto e você odeia. Mas tudo bem. Mas é grande. É um árbitro... É um árbitro grande. É um árbitro grande para um jogo grande, né? Então... E nessa mesma rodada, o Inter enfrenta o... Vasco, aí tá, esses são os detalhes que eu falo. É mobilização em todos os aspectos, né, Tironi? O Inter conseguiu a transferência do jogo dele para quinta-feira contra o Vasco em São Januário. Aí ele consegue utilizar os jogadores das seleções, ou boa parte deles, né? Então, são diferenças importantes numa competição cabeça a cabeça, você entende? Concordo. Todo detalhe é importante. Então, o Inter joga, já sabendo do resultado, na quinta-feira contra o Vasco. Então tá, então é isso, hein? Menos jogos, mais desfalques, desmobilização do São Paulo. Veremos amanhã, depois do jogo, tem o quê, hein, Arnaldo? Tem a live, o jogo é às 4h30 da tarde no feriado, a live é às 6h30. Teremos ainda a participação especial do Raí Monteiro na live, nosso grande companheiro, live 6h30 da tarde. É isso, a gente nós estamos traçando um cenário de ausências. Agora, se o time responder com comprometimento e envolvimento em campo, nós vamos ver lá no gramado de Bragança Paulista nesta quarta-feira de tarde. Live depois do jogo, portanto. Valeu, senhor. E tem até, tem até pontuação, lá. Rapaz. Ó, eu botei 2-2, fui de empate, muretei. Arnaldo também empate 1-1. Tironi 1-0 São Paulo, suado, né, Tiras, como sempre. Leandrão também botou 1-0. O Magneira botou 2-1 Tricolor. Maurício Barros 1-1. E o nosso convidado, o Visoli, botou 1-0 São Paulo. 1-0 de vocês três, hein? Então, tá Gol de quem? Oxalá, Silva de tomara. Pois é. Galera é dúvida, né? Não deve jogar. E aí nós vamos ter a pontuação aí. Vamos ver como é que o Visoli fica no placar aí, que tem também os outros palpites da... Então, o Gilfrida, né, que faz o GE, grande parceiro também, traz a informação que este avião, que vai ser usado então em 25, já está pronto, né? Então já foi nacionalizado e após ser certificado pela ANAC, será personalizado da mesma forma que essa aeronave que a gente está usando hoje em parceria com a Sideral. Então tem uma expectativa que o São Paulo conte com esse novo avião no início da próxima temporada, a parte interior já está pronta, né? E aí, cara, assim, vai ter algumas alterações que são alterações importantes, Fernandão. A gente estava até conversando disso, né, com pessoas que fazem o dia a dia do São Paulo, mas também que trabalham, né, internamente, que esse avião vai ser tudo personalizado para otimizar a volta e a ida aos jogos, né? O São Paulo esse ano teve uma maratona que eu acompanhei, né, e foi bastante cansativo, que foi jogar em Guayaquil, depois em Calama, depois no Pará, e sentiu fisicamente muito essa sequência. Então eles vão otimizar o espaço, né? Então vai ter apenas assentos executivos, assim, não vai ter a classe econômica, entre aspas, né, que tem nos voos comerciais, e eles terão alterações internas para que o São Paulo possa fazer a recuperação durante o voo, possa ter uma comodidade maior aos seus jogadores. Eu acho isso uma grande notícia, Fernandão, pensando assim, né, que, claro, o São Paulo é um time gigantesco, tem uma maratona de jogos muito grandes todos os anos, e são pequenos detalhes, claro que gera uma comodidade bacana, mas eu acho que isso pode ter até efeito prático muito mais do que o torcedor no geral consegue compreender no campo, né, Fernandão? Faz uma diferença você ter uma estrutura dessa para você conseguir desenvolver o seu trabalho. Isso eu acho que é muito interessante, essa medida tomada pelo São Paulo, Fernandão. Concordo, qualquer equipe que tem, né, uma demanda de viagens grande, nos Estados Unidos isso é muito comum também, né, os times de basquete e tal, que acabam viajando, coloca mais conforto, né, para os seus atletas, para a comissão técnica, não vira voo da alegria, né, não vai convidado, não, quer dizer, sempre vão alguns dirigentes que levam uma galerinha para fazer também uma social tal, mas quanto menos espaço de
de passageiro, né, tiver espaço para colocar, de repente, uma recuperação ali, um recovery, uma manta, alguma coisa assim, sempre é bom, até porque o São Paulo, o ano que vem, deve jogar mais uma Libertadores, junto com a Copa do Brasil, junto com o Campeonato Paulista, o Brasileiro, né, e tem esses deslocamentos que são grandes, né, você mesmo falou, você viajou pra caramba, você viajou tanto quanto o São Paulo nesse ano, ou igual ao São Paulo, né, que estava em todos os lugares. Então é ótimo que venha disso aí. Poucos clubes no Brasil têm esse privilégio. Bom que o São Paulo pode ter essa parceria com a Sideral e que funciona muito bem, né? Enfrenta o Bragantino amanhã, então, né? Um jogo importante lá em Bragança Paulista e enfrenta com muitos desfalques. Ao todo deverão ser, então, 6 desfalques para enfrentar o Bragantino. Nosso Felipe Oliveira já está a postos e, claro, já vai entrar para falar com a gente sobre esse treinamento. Mas a gente tem, então, Fernandão, para passar para a galera rapidamente as informações, né, de quem deve ficar de fora, portanto, desse jogo contra o Bragantino. Caleri é um nome que já tá aí, como dúvida para essa partida, não deve entrar em campo. Ele tem dores na posterior da coxa esquerda. Lisiero, que tem dores no tornozelo direito. Wellington Rato, que tem dores na panturrilha direita. Arboleda, que tem um trauma na perna direita e ontem trabalhou na parte interna do CT, a gente está ainda aguardando informações do treino de hoje. O Wellington, que tem um edema na coxa esquerda e ontem cara, participou de atividades com bola em campo reduzido, mas também é dúvida. E o Jamal, que está de fora do jogo, teve um trauma no tornozelo esquerdo no treino da Irlanda do Norte. É um São Paulo muito desfalcado, né? Com 6 desfalques aí, pelo menos, para enfrentar o time do Bragantino. Como que você consegue dosar isso em campo, Fernandão? Quais seriam as suas alternativas, principalmente para ataque, que a gente perde o centroavante, e para lateral esquerda? Vai ser o Sabinão improvisado de novo, Fernandão? Pelo jeito vai, né, cara? E tem ainda Bobadilha e Ferrarese com as seleções, né? É loucura achar que dá para jogar amanhã, tendo data FIFA hoje. Eu tava, inclusive, vendo algumas seleções que vão jogar longe, que vão fretar avião e tudo mais. De um dia para o outro é muito complicado, a não ser que seja um jogo decisivo, né, de título, alguma coisa. Então, preocupante, velho. Preocupante que o São Paulo não costuma jogar bem em Bragança. Bragantino em zona do rebaixamento, vai querer jogar a vida contra o São Paulo. Não tem jogadores importantes, titulares da equipe. E posições-chave aí, né? Não tem um lateral esquerdo de ofício, não tem o Wellington, não tem o Jamal. O Sabino tem que ser improvisado ou botar o Patrick, que é um risco, ele que tá voltando. Problemas aí pro Zubeldia, né, cara? E aí o torcedor vai falar, né, Gabi? Pô, mas fica 60 dias sem jogar, treina, descansa, não faz mais nada, tem que se machucar mesmo. Tá sujeito a isso. Futebol é desse jeito. Desse São Paulo, a gente vai voltar pro nosso site, o pessoal aí que está conosco. A gente tem também um pouco do Bragantino para passar pra galera, né? Que o São Paulo, então, chega desfalcado para encarar o time do Bragantino, um time que vem com uma derrocada, né, muito grande aí no Campeonato Brasileiro, o time que tá brigando ali por vaga no Z4, né, então é uma equipe que vem numa baixa, demitiu o Caixinha, não tá legal a casa ali do Bragantino, e o São Paulo, de certa forma, carrega até uma certa obrigação, né, pela circunstância de jogo, claro que é fora de casa. Como é que você enxerga esse time do Bragantino, Fernandão? Porque, pelo que eu vejo, né, é o Seabra, né, que tá fazendo a parte tática agora, eu vejo que é um time muito bagunçado e, pra mim, é um enorme candidato à queda, Fernandão. Concordo. Acho que é a pior temporada do Bragabu desde que ele virou SAF, né, quando ele conquistou o título da Série B em 2018. Aí só foi subindo, chegou em final de Copa Sul-Americana, avançou em competições, né? Nunca brigava por zona de rebaixamento, agora tá lá embaixo, e muito pelo planejamento da temporada, viu, Gabi? Porque era um time bem ajustado pelo Caixinha até no primeiro turno, né? Tinha feito contratações, contratou o Lincoln, né? Jogador que se destacou no futebol do exterior, o Elinho estava indo muito bem, a zaga bem postada ali, o Pedro Henrique, o Juninho Capixaba jogando bem. Mas é um time, quando vendeu o Elinho, praticamente perdeu o poderio ofensivo, né? É um time que não tem muita força de ataque, apesar de ter uns caras bem conhecidos, né? Tem Eduardo Sacha, tem, né, alguns jogadores estrangeiros, né, que jogam ali na frente e tal, mas não é um time que hoje é pleiteante alguma coisa lá em cima, ao contrário, tá brigando para não cair. E isso pode ser um perigo grande para o São Paulo, né? O São Paulo, os últimos jogos lá em Bragança Paulista não trazem grandes lembranças, não. Dificilmente vence quando joga por lá, tomara que amanhã seja bem diferente, né? E tomara que o time mostre principalmente a vontade de jogar fora de casa, que mostrou contra o Bahia, né? Contra o Bahia foi um exemplo de São Paulo aguentou a pressão do Bahia no primeiro tempo, o Rafael
se portou muito bem e aí soube ganhar o jogo jogando lá na Fonte Nova, que a gente estava lá. Mas amanhã vai ser largando? Amanhã tem o Red Bull Bragantino. Mas sem Caleri, né? Mas aí é contingência. Sabe? Pois é, mas ainda assim, meio que se tiver que poupar, poupa. Mas eu repito, a última rodada é Botafogo e São Paulo. Esse é um problema pro Palmeiras. Concorda comigo ou não? Concordo. Esse é um problema pro Palmeiras. Concordo. Porque se o Botafogo chegar contra o São Paulo precisando de uma vitória simples para ser campeão, o São Paulo entra com o time sub-17 em campo e com o Casares no gol. É isso que vai acontecer, cara. É isso que vai acontecer. Ai. Casares no gol, não, mas o Jandrei ou o Yang, né? Mas o Casares atrás do gol ali. Então e na história. Não dá pra ganhar, não precisa ganhar esse jogo. E a história diz que os clubes fazem claro, isso. Claro, o inverso é verdadeiro. Já aconteceu isso. Claro. Dos dois lados, né? Ninguém me contou. Em 2009, o Corinthians entregou pro Flamengo, pro São Paulo não ser campeão. Lá em Campinas o jogo, lembra? Que o goleiro Felipe nem vai na bola na cobrança de pênalti, né? O Ronaldo Nazário fez um teatro. Com 10 minutos saiu machucado. Baita teatro. Eu tava nesse jogo, ninguém me contou. Aí em 2010 veio a resposta, porque a bola pune, né? São Paulo e Palmeiras entregaram pro Fluminense, pro Corinthians não ser campeão. Eles entregaram entre aspas, né? Não botaram a entregaram assim, não botaram. O Rogério Ceni batia tiro de meta no pé do Fred em Barueri. Né? O Deola fechando o gol contra o Fluminense e a torcida xingando ele. Lembra disso ou não? Para, Deola! São coisas que aconteceram no futebol brasileiro. A gente não esquece dessas coisas, né? Mas essa final... Então, pessoal, São Paulo aí joga um horário bem bom, né? 4 da tarde, dá pra curtir aquele feriadão, dá pra dar uma saidinha e depois sentar no sofá e ver o São Paulo jogar contra o Bragantino, jogo importantíssimo para as duas equipes. O Bragantino para tentar continuar fugindo do Z4, o São Paulo para tentar encostar no G4. E ambos aí tem que torcer também por resultados aí dos adversários para poderem avançar na tabela, né? Fica a questão, né? Hoje veremos aí, talvez, qual será o real interesse do São Paulo nas próximas rodadas. Porque as notícias são bem bizarras no bom sentido, né? O São Paulo tá há séculos treinando e tá cheio de jogador no DM. E quando tava cheio de partidas não eram assim, né? Então, será que já é falta de interesse? Aquela morosidade, né? Aquela, sabe, fim de ano acabou, né? Não tem mais competição pra jogar, a gente já chegou onde tinha que chegar e tal. Será? Lembrando que, tudo bem, matematicamente hoje você pode matar com as chances de grande parte dos adversários aí embaixo. Mas ainda o G4, né? Não tinha nem mais pro São Paulo. Seria uma posição bacana do São Paulo, já que não chega há muitos anos. E hoje está em sexto, né? Tem dificuldade sim, porque o Inter tá passando por cima de todo mundo. O Flamengo também continua obtendo pontos. Então são os dois adversários aí mais próximos, porque Palmeiras, Fortaleza e Botafogo já estão mais à frente. Então assim, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho, mas realmente muito esquisito. O Caleri voltou ontem a treinar, não sabe se ele vai ser, né, como se diz, escalado para a partida de hoje. A ideia inicial é Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Juan Sabino, Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano Ferreirinha e André Silva. É mais ou menos a equipe que jogou as últimas partidas. A diferença aí que você, né, lá atrás não tem lateral esquerdo, não tem Jamal Lewis, né, e lá na frente não tem o Caleri. Você pode até pensar no Michel Araújo na esquerda, mas assim, como é muito tempo de inatividade, acho muito difícil, acho que vai ser isso aí mesmo. E não tem Zubeldia, então será Max Cubeira. Zubeldia foi, como sempre, aí, que fazia muito tempo, né, mas tomou o terceiro amarelo e está fora da partida de hoje. E esperamos aí que o Cubeira possa fazer o melhor possível, né? O Bragantino de técnico novo, né, vai tentar uma reação. São Paulo tem que jogar no desespero do adversário, ser esperto e aproveitar as oportunidades. É mais ou menos isso aí, porque tudo bem, o São Paulo precisa da vitória, mas o Bragantino precisa 10 vezes mais da vitória. Então tem que saber aproveitar. O São Paulo não faz bons jogos fora de casa, até que recentemente venceu o Bahia, mas é do nosso pai, Rogério Ceni. Vamos ver se consegue enquadrar mais uma vitória aí, chegando a 3 vitórias seguidas, seria importante. Até você tentar terminar um ano de uma maneira
mais bacana, né? De resto, São Paulo, top 5 dos endividados, né? É o único que fala em reduzir investimentos, reduzir dívida, vai reduzir, enquanto que Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo só falam em contratar. Não tem jeito, né? Demorou demais, na minha opinião, para tomar essa posição. A gente espera que esse fundo de investimento realmente dê certo, consiga alcançar lá os 240 milhões de reais no mercado, capital que tem que ser captado, e que o São Paulo cumpra com as suas obrigações. E que em pouco tempo a gente espere ver o São Paulo em melhores condições aí para poder disputar financeiramente com esses clubes e contratar melhores jogadores, né? Acho que é um elenco bom, mas a gente sempre fala que falta aquele cara, né? Um diferencial. Acho que o Lucas seja acima da média do elenco, mas ainda falta melhores jogadores aí para o São Paulo poder pensar, né? Eu acho que hoje, como grupo, como elenco, tem boas peças, dá para trocar o famoso 6 por meia dúzia, mas você não tem nota 8, nota 9, nota 10. Não tem, infelizmente, né? E isso requer money, grana, né? Então eu brinco quando bato papo no privado do futebol. Quando você fala que eu vou trazer. O Wendel, ele gosta muito do São Paulo. Mas qual é a proposta do São Paulo? Qual vai ser a proposta do Cruzeiro? É isso, cara. O papo do Casares é o mesmo papo do Alexandre. Entendeu? Então, é você esperar na boa vontade do jogador, né? Ou do jogador querer vir. E aí eu boto muito exemplo do Wellington Rato, né? O Wellington Rato quis vir com uma proposta melhor do Fortaleza, quis ir pro São Paulo, ponto. Entendeu? E foi uma boa escolha no final das contas, né? Tanto pro São Paulo quanto pro jogador, né? Quem não vai lembrar daquele gol inesquecível contra o Corinthians na Copa do Brasil. Então é isso, gente. A gente esperar aí pra ver que São Paulo vai a campo. Realmente há uma desconfiança, né? Clima meio esquisito, né? São Paulo agora joga muito pouco e essa semana aí parece uma desmobilização total, né? Nem o técnico vai, a gente sabe os motivos, mas muitos jogadores se machucando, então vai ser um time bem improvisado. E vamos ver aí como os nossos jogadores tricolores irão se portar hoje em campo. E vamos dar um palpite? 0-0 São Paulo, 1-0, aquele gol chorado lá, muita dificuldade, mas trazendo os 3 pontos. E você? Deixe seu comentário, deixe seu palpite aqui embaixo, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quarta-feira a todos, um ótimo feriado a todos e principalmente um ótimo jogo a todos. E valeu!